Boa tarde, pessoal. Iniciando aqui pela TV Tudo Web, essa TV que só cresce, que nos acompanha aí já há 20 anos de televisão. Hoje estamos aqui com mais um Proseando sobre Moda com Carla Bittar, comemorando um ano de existência desse programa, da sua audiência, você que está aí, internauta, sempre ligado em todas as informações de moda e de cultura, todas as melhores informações aqui para vocês. Hoje eu trouxe um tema bem legal, gente, que vai mexer aí com a ala masculina, mas também com a ala feminina, gente, porque na verdade é um item que é versátil, pode ser utilizado tanto para homens como para mulheres. Então, gente, eu vou falar sobre gravatas. Gravatas e a sua mais nova versão, gente, a gravata casual. Que é isso daí? Você que ainda não prestou atenção nas tendências, eu vou te trazer aqui o que está sendo utilizado, como que a gravata está sendo utilizada para dar um ar mais casual e não aquela formalidade toda que ela sempre teve, né, como papel principal, né, no vestuário masculino, e também, gente, das gravatas femininas, tá, que estão muito em moda, muito na tendência, e tiveram presentes aqui em diversos desfiles, fora do país, que vocês vão poder acompanhar aqui nesse episódio. Gente, as gravatas, então, não são só um adorno, mas sim um elemento de construção do seu estilo pessoal. A gravata foi introduzida no vestuário masculino no início do século XIX. Os primeiros registros vêm da antiguidade. A palavra gravata se origina do termo croats, a maneira pela qual os soldados mercenários em 1635 eram chamados. Olha, gente, é muita curiosidade, né? Quem aí sabia disso, né? A maneira pelos quais os soldados mercenários em 1635 eram chamados, daí que vem o termo gravata. Gente, muitos homens elegantes deixaram seu nome na história das gravatas, como o Duque de Windsor, o Eduardo VII, que lançou um tipo de nó mais confortável chamado de nó Windsor. Quem aí, gente, lida muito com gravata, que precisa usar no dia a dia, né, como advogados, juízes e outras profissões mais formais, sabe bem dar nó em gravatas e que cada tipo de nó tem um nome e um modelo diferente de nó, não é mesmo? A gravata pode ser considerada hoje a peça-chave da roupa masculina, tendo como função esconder a fileira de botões da camisa. Então, gente, essa é a função principal de uma gravata. Mais importante, ela tornou-se um identificador da personalidade do usuário. Gente, porque a gravata, ela diz muito sobre a pessoa e a forma como ela é usada, né? Se é uma pessoa antenada por tendências de moda, se é uma pessoa mais formal, se é uma ocasião mais elegante, mais black tie, ou se não, enfim, tem tudo a ver aí também com itens da personalidade. Diquinhas, pessoal. Um publicitário, por exemplo, que está mais ligado a um trabalho criativo, poderá usar uma gravata mais original. Já o executivo de uma empresa formal usa gravatas lisas ou do tipo regimental. Aquelas famosas e clássicas com listras diagonais sobre camisas brancas. São aquelas clássicas, né, gente? As mais encontradas, as mais comuns. Gente, hoje em dia vocês veem que cada vez mais, se não for preciso usar na profissão, as gravatas estão sendo cada vez mais, assim, não sendo obrigatórias, né, na composição do look, até por conta do trabalho home office, da flexibilidade, né, gente? Então, realmente, como a gente tem aqui um país tropical, um calor excessivo, em muitos momentos a gravata acabou sendo também abolida, né? Gente, as gravatas podem ser de fibra sintética, mas as melhores são as de seda, especialmente as da região do Lago de Como, na Itália, onde estão os melhores artesãos dessa especialidade. Você já pensou, gente, ter uma gravata artesanal da Itália? Para quem admira e tem aí coleção de gravatas, porque eu sei de homens que realmente colecionam esse item, deve ficar realmente tentado a obtê-las, não é mesmo?
O nó da gravata, gente, vai depender do tipo da camisa que será usada. Então, gente, para um colarinho largo, fica melhor um nó mais cheio, com volume, e para os demais, dê preferência a um nó médio. Gente, a altura ideal para a gravata é a ponta sobre o furo do cinto, nunca sobre a barriga ou por dentro da calça. Ah, gente, isso é muito deselegante, né? Eu já vi pessoas colocarem a gravata para dentro da calça. Eu sempre achei muito feio. Então, realmente, preste atenção com isso, gente. Também sobre a barriga, a gente tem até aqui, quem não lembra aí, daquele personagem Cocada que usava uma gravatinha bem pequenininha e ficava no meio da barriga. Era aí um artista do humor, não é mesmo, gente? Para quem é mais antiguinho vai entender. Então, gente, a altura ideal da gravata é a ponta sobre o furo do cinto, não se esqueçam disso. E compartilhem essa dica com os colegas e amigos aí de vocês. Ainda existem pessoas que usam prendedores na gravata. Gente, essa é uma relíquia do passado. Como eu falava aqui para vocês, no episódio que eu dediquei só sobre itens mais antiguinhos, né? Os prendedores realmente são bem antigos. Caso você opte por esse acessório, o ponto correto de colocá-lo, gente, fica localizado 20 centímetros acima da ponta da gravata, prendendo-a à camisa. Então, gente, para não errar também aqui, o prendedor parece um grampo, né? Então, na hora de você colocá-lo, preste atenção nesse detalhe. Também, mais uma vez, eu me servi das diquinhas da consultora de moda Tita Guiar, daquela publicação maravilhosa do Senac, para amparar aqui nesse guia super prático de gravatas. Pessoal, a gravata muito larga, ela pode ficar parecendo um babador. Olha só, é verdade, gente. Então tome cuidado com o modelo que você for escolher, tá? É proibida, gente, gravata com camisa de manga curta. Então já fica a dica aí para quem não sabia disso, gravata com manga curta não fica legal. Cuidado na hora da composição da estampa da gravata com o restante do look, pois a liberdade permitida hoje nas combinações pode levar a ousadias perigosas, chegando até ao ridículo. Para que você não corra o risco de cair nesse desequilíbrio, opte por gravatas de fundo neutro, de tom igual ao paletó, com algumas cores complementares no desenho. Então, gente, olha só, teve uma época aqui, quem vai lembrar, há uns anos, bons aninhos atrás, que usava bastante gravatas com motivos de personagens animados. Então tinha bastante gravata do Tom e Jerry, do Pernalonga. A gente viu isso aqui ser usado durante muito tempo. E também algumas estampinhas aí, de coisinhas, delicadas. Eu já vi muita estampazinha de pintinho amarelinho, de patinho, de pinguim, de várias coisas, gente, com desenhos bem pequenininhos. Até as marcas mais famosas de gravatas estavam apostando nessa tendência. Então, precisa ver o que está mais na época usando, para você não cair, de repente, numa cilada, né, gente? Então, de acordo com a tendência, as gravatas também seguem essas tendências de estampas, ok? Para acertar no comprimento, pessoal, meça a parte mais fina, que servirá de referência para o comprimento da gravata, e depois faça a laçada com a ponta mais larga. Na hora da compra da gravata, gente, verifique se a costura na parte inferior do lado de trás está bem feita, evitando que a gravata se abra. Então, esse é um cuidado importante para você ver sobre a qualidade da sua gravata. Gente, a gravata borboleta, ela é usada apenas para reforçar um estilo. Até aqui nos bastidores eu conversava sobre isso. Quem usava bastante, se valia bastante desse estilo, que virou até uma marca registrada, foi o nosso grande apresentador Jô Soares, né, gente? Ele utilizava e ele se tornou um dos ícones nesse tipo de look. Ou seja, ele foi um dos precursores aí, um dos grandes difusores aí, quem veio difundir esse estilo de gravar. Gente, ou então
Por outro lado, você pode também investir nesse tipo de gravata caso você esteja num evento que precise usar um traje black tie. Então, o rigor formal perde esse tipo de gravata. Fora isso, gente, a gente não vê muito, a não ser que seja um estilo muito icônico de uma pessoa, não é mesmo? As combinações, gente. Agora, para você utilizar como um guia, para você não se perder na hora das cores, né, de combinar camisa com gravata. Então, anote aí, gente. Camisa branca, use a cor da gravata mais escura. Camisa azul, praticamente qualquer cor de gravata cai bem. É aquela básica, clássica. Camisa colorida, gente. Use uma gravata cuja estampa repita a cor da camisa, para não ficar muita informação, né? E para as camisas escuras, indica-se uma gravata mais escura do que a camisa. Para uma camisa estampada, use uma gravata que respeita a cor da estampa da camisa. Então, seguindo essas regrinhas, você não vai errar. Gente, agora abrindo um parênteses nesse tema, com as minhas últimas impressões e pesquisas e observações das tendências das gravatas casuais, gente. Esse acessório começou a ganhar a moda nos últimos tempos e invadir as ruas de um jeito nada careta, bitch. Ao contrário dessa tradição formal, as gravatas elas têm migrado para o styling casual com uma pegada mais fresh e mais descomplicada. Elas estão aparecendo aí em versões variadas, gente, em looks masculinos e femininos, com versões amplas, tá? Oversized, usadas sem o nó e até transformadas em cinto. Então, tornou-se também um acessório super versátil, gente. E se engana quem pensa que é só no street style, gente. Na última semana de moda masculina, a Saint Laurent, que é uma super marca, deu um novo significado à gravata. Ela apareceu parcialmente escondida, colocada por dentro da camisa, com uma vibe minimalista que atualiza o acessório de vez nessa pegada mais cool. Aqui, gente, abrindo parênteses, se você está nesse tipo de pegada da tendência, aí é permitida essa questão de colocá-la dentro da camisa. Como eu falava para você, se você está no ambiente de trabalho, no ambiente mais formal, aí não fica legal, por etiqueta, você fazer o uso da gravata por dentro, eh, da calça, enfim, ou até dentro da camisa, como seja. Gente, em sua estreia na Dior masculina, Jonathan Anderson propôs a gravata usada de forma mais relaxada e até mesmo do lado avesso, gente. Então, nos altos desfiles de moda, nas temporadas de moda, já é permitido um uso muito mais flexibilizado da gravata. E, mais uma vez, reforçando, afirmando que não é somente um acessório masculino, gente. Fora daquele visual engomado, ela está aparecendo em muitas produções casuais, oversized, ou seja, amplas, sobre camisas, vestidos, mini saias e até com um top e faixa, gente. Foi visto aí em desfiles modelos usando gravata com um top, uma faixa mesmo de gravata, fazendo as funções de um top. Elas também apareceram bastante nos desfiles em formato de laço, tá? Então, usa uma gravatinha no pescoço, amarrada com um laço, mas ali o fundo dela ela é uma gravata. Gente, essa vibe mais cool traz um refresco a esse street style e a passarela renovando o styling de uma maneira muito despojada e muito criativa. Então, ela é vista aí nas ruas, né? Até com um cinto, gente, dá até para usar a gravata como cinto. Assim como os lenços também podem ser usados como cintos, né, na cintura, o que fica muito legal, muito criativo. Também as gravatas aqui servem como cintos e juntamente até com calças jeans, gente. Então, fica muito legal, quebra a monotonia e a obviedade desses looks. Então, aqui a gente está falando da gravata como uma peça opcional e não ela como um item necessário para um traje de trabalho, né? Então, a peça como opcional, ela pode significar individualidade para qualquer gênero, tanto masculino como feminino.
além do que se torna muito mais efetiva para marcar a formalidade de uma ocasião. Então aí você vai diferenciar se a ocasião é formal ou não pelo modo como você vai utilizar essa gravata. Gente, então aqui eu dou diquinhas de 6 maneiras de usar uma gravata em um look casual, tá? Então, hoje em dia, você sabe que poucos homens estão precisando mesmo usar uma gravata no dia a dia, a não ser quem tenha profissões mais formais, como eu havia dito aqui para vocês, no campo do direito, enfim. Claro que existem certas profissões em que ela até faz parte do dress code, como eu dizia aqui para vocês. Mas, em geral, a maioria dos homens apenas adota a gravata para ocasiões especiais. O que muita gente não sabe agora é na hora de inserir essa gravata com muito estilo também em looks casuais. E aqui vão as minhas dicas. Gente, para usar a gravata com jeans e blazer. Se você quer montar um look casual, mas também quer transmitir uma seriedade, você pode apostar nesse combo, esse combinado do blazer com jeans e com gravata. Fica muito interessante, gente. Fica moderno e ao mesmo tempo sério, tá? Mas você sai do óbvio daqueles trajes do dress code de determinadas áreas em profissões. Então, gente, você vai poder conferir aí nas imagens que eu selecionei dos vídeos, esses exemplos de combinações casuais, esses 6 exemplos, que ficam muito bacanas. Com camisa xadrez, gente, essa combinação é perfeita para os dias mais quentes, em que é possível dobrar a manga, trazendo um ar de descontração. Com jaqueta de couro também fica muito interessante. Você pode trocar aquele blazer convencional por uma jaqueta de couro e colocar assim uma gravata junto que vai ficar bem produzido. Com malha, gente, aqui é uma ideia mais comportada. Até no frio, muitas pessoas que se utilizam de suéteres embaixo do paletó utilizam, né, exatamente a gravata e a camisa por baixo e esse suéter ou pullover por cima, que também fica um ar mais comportado e também protege do frio, né. Ela fica especialmente bonita, gente, se você for utilizar uma malha, com cardígano, que é aquela peça com botõezinhos, né. Então fica muito legal, fica muito eledoso. Com jaqueta ou camisas jeans, gente, é mais uma ideia para experimentar aí. Até mesmo com uma camisa ou jaqueta jeans, a gravata pode funcionar. Então não deixe de testar, de experimentar, de ousar, que você não vai se arrepender. Tome como base aqui as figuras que estão nesse vídeo, que você pode se inspirar para um look próximo aí. Gente, com colete também, gente. Junto do paletó e da calça, o colete é a terceira peça que compõe o conjunto clássico de um terno. Mas assim como a gravata, ele também pode ser usado de maneira casual, gente. Inclusive com os dois juntos, tá? Então pode sim fazer esse combo que fica um sucesso. Outros acessórios que eu queria dar destaque aqui neste programa de hoje, gente. O chapéu. O chapéu é dito que se cair muito em desuso após a popularização dos automóveis, pois era muito desconfortável dirigir com chapéu. E até aí eu tenho falado e reforçado para vocês. Outros acessórios tomaram lugar, como por exemplo os lenços, gente. Os lenços surgiram aí como substitutos até dos chapéus. O gorro, gente. Se você for jovem, você pode usar à vontade. E as boinas? Os mais jovens adotaram o estilo Che Guevara, alguns senhores de mais idade também usam para esconder a calvície e esquentar a cabeça quando o tempo está mais frio. E o boné, pessoal? Muitos homens são adeptos do boné em suas horas de lazer. Não importa a idade, ele acompanhará seu look desde que seja esportivo, gente. Então, com shorts, bermuda, roupa de banho, calça jeans, é uma ótima pedida, compondo um look mais alegre e mais descontraído. Gente, agora nada de usá-lo com calça mais social, com camisa ou com blazer. Deixe esse estilo diferente para quem gosta de chamar a atenção, gente, porque senão realmente fica uma coisa muito inusitada. Gente, outra relíquiazinha aqui do passado, falando de acessórios, as abotoaduras, gente. Elas também exigem uma ocasião formal, uma formalidade. Combinam com calças de punho duplo,
São parceiras da casaca, do smoking e do fraque. Gente, outro item aqui, já que a gente está falando de gravata e que tem tudo a ver, né, com o que a gente está falando aqui, são outros acessórios que complementam a gravata e etc. O porta-nota, gente, opte por um de couro de excelente qualidade, tanto preto como marrom, principalmente com uma roupa mais formal. Nunca o use recheado de papéis e documentos, pois é extremamente deselegante, né, gente? Parece até um sanduíche, o negócio fica desse tamanho. Tem gente que não limpa a carteira, né? Não tira aquele monte de papelada, monte de cartão que vai usando, nota de cartão de crédito. E aí fica um visual muito deselegante, muito poluído. E o lenço, gente, como eu falei aqui, tanto na ala feminina como na ala masculina, o lenço também é um item essencial. Usar no bolso do paletó representa um estilo mais clássico de se vestir com um tom diferente da gravata, gente. Então, preste atenção nessa diquinha. Se você preferir o combinadinho, use os dois com cores, tampas iguais. Mas tenha em mente que esse look é meio óbvio, né? E pouco criativo para quem gosta mais de uma monotonia. Agora, se o lenço é de seda, a melhor maneira de colocá-lo no bolso do paletó é deixando estufado, gente. Caso seja de algodão, deixe em formato triangular ou multipontas. Gente, outra coisa que combina muito com gravata é a caneta, é o kit caneta mais terno. Usada no bolso interno do paletó, dê preferência a uma caneta clássica, esqueça as descartáveis e pior ainda se essa caneta for promocional, de promoção de brinde, né, gente? Não vai ficar nada elegante. Outro item que a gente já falava aqui e que também compõe esse visual todo são os guarda-chuvas. Para a ala masculina, a gente reforça aqui o uso do preto ou azul marinho, são tons mais básicos, mais clássicos. Agora, se você quiser usar um pouco, use um modelo com cabo de madeira, tá? Fica bem elegante. Suspensórios, pessoal, eram obrigatórios no tempo da Revolução Francesa para segurar as calças. Hoje, principalmente os mais gordinhos podem usá-los por vestirem melhor do que os cintos em um traje social. Essa é uma dica bacana, gente. Evite, porém, colocar os suspensórios junto com o cinto. Eles geralmente combinam com a calça ou com o sapato, mas algumas pessoas criativas também usam suspensórios de cores ou estampas fortes para marcar um estilo mais inusitado. Agora, para homens, falando em acessórios como colares, anéis e pulseiras, evite-os no ambiente de trabalho, gente. Eles devem ser usados sempre no mínimo, aquela sempre diquinha do menos é mais. E tomem cuidado com aquelas correntes grossas usadas com os primeiros botões da camisa abertos. Então, isso daí, gente, dá uma má impressão no ambiente de trabalho. Então, realmente é uma coisa mais deselegante. Então, se você usar esses itens com bastante parcimônia, você vai ficar elegante, você vai poder sim usar os acessórios também, porque não são só estritamente usados pela ala feminina. Então, espero que tenham gostado aqui desse conteúdo. Curtam, comentem, compartilhem. Beijos e até a próxima!